Amigo irmão, amiga irmã, vamos nos preparar para celebrar o 15º domingo do tempo comum que se aproxima. Preparar deixando que já nossos corações sejam tocados pela palavra que será neste domingo proclamada, anunciada a todos nós, e com certeza ela vai e quer nos ajudar a encontrar um caminho melhor para as nossas vidas, para a nossa transformação e para não perdermos o rumo nesta vida, para termos um caminho que nos leva ao Pai. Nós somos um povo peregrino e muitas vezes nós nos perguntamos ou buscamos uma resposta sobre o que é importante fazer, o que devemos fazer para ganhar a vida eterna. Esta é a pergunta que o mestre da lei fez a Jesus. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É a pergunta que também aquele jovem rico, conhecido como jovem rico, fez a Jesus. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus indicou os mandamentos para o jovem. E aqui para este homem que era um conhecedor da lei, ele era mestre da lei, era alguém que sabia, que entendia bem a respeito da lei, seria como um teólogo dos nossos tempos, tão conhecedor, aprofundado na lei, aprofundado nas coisas, nas realidades espirituais. Naturalmente, a pergunta daquele homem não era uma pergunta no sentido assim de querer saber mais, buscar mais. Na verdade, não era bem isto que ele estava querendo. Diz o Evangelho, logo no começo do Evangelho, que ele levantou-se querendo pôr Jesus à prova. Ele queria sondar o pensamento de Jesus. Ele queria sondar o coração de Jesus, porque ele queria provocar para saber o que Jesus iria dizer, e de repente, aí a partir do que Jesus dissesse, eles iriam encontrar caminhos para condenar Jesus, iria encontrar caminhos para desestabilizar toda a missão de Jesus. Jesus faz com que ele visite a lei. Ele que conhecia tanta a lei, Jesus faz com que ele volte à lei e pergunta então o que está escrito na lei. Mas Jesus vai além do que está escrito. Ele pergunta o que lês, né? O que está escrito na lei e como lês. Porque se podia fazer várias leituras de várias formas. E a forma como a pessoa lia dizia um pouco como ela estava interpretando a lei, como esta lei estava chegando à sua vida. Então, o mestre da lei vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, ele respondeu bem. Era isto que estava escrito na lei. E aí nós já vamos entender, depois vamos discorrer um pouco mais a respeito desta fala, né? Mas já vamos entender que se trata aqui da descoberta de um caminho para a eternidade. Jesus hoje quer nos ensinar um caminho para a eternidade. Qual caminho nós vamos seguir, qual caminho estamos seguindo para a eternidade? Este
homem, né, que faz esta pergunta a Jesus, Jesus diz isto para que ele tenha vida, possa revigorar a tua vida. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então aqui a gente já começa a perguntar o que é preciso para que nós vivamos, para que o nosso coração revigore, para que o nosso coração reviva. E então, para justificar, aquele homem querendo justificar, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? Porque a lei pedia, ele respondeu bem, que a lei era amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? É então que Jesus conta esta parábola que todos nós conhecemos, muitas e muitas vezes já chegaram até nós estas palavras da parábola do bom samaritano, conhecido assim como o bom samaritano, aquele que encontra um homem meio morto à beira do caminho. O Evangelho diz que o homem estava quase morto à beira do caminho. Às vezes colocamos lá atrás, lá no tempo de Jesus, este homem meio morto, quase morto, à beira do caminho. E nós, como estamos? Talvez nossa vida espiritual também esteja meia morta. Talvez a nossa humanidade esteja meia morta. Talvez o nosso relacionamento familiar, o nosso entusiasmo missionário, a nossa vivência eclesial, o nosso comprometimento, talvez esteja meio morto, meia morta essa vida. E há muita gente passando, que talvez devesse se preocupar com este que está caído à beira do caminho, mas que não se preocupa como reviver, como reavivar o coração. E aí passam as pessoas diante deste homem. Passa um sacerdote que tinha ido ao templo para oferecer sacrifícios. Vale dizer aqui que o sacerdote ele era da família de Araão e por isso ele tinha a graça, a oportunidade de entrar no mais sagrado do templo para oferecer aí os sacrifícios. Mas este que passa, ele não dá atenção, não socorre este homem que está ferido, que está caído, que fora assaltado e que aí está necessitando de ajuda, necessitando de misericórdia. Passa também um levita, e vale dizer que levitas, eles eram da tribo de Levi, normalmente se diz a tribo sacerdotal, mas nem todo levita ele era sacerdote. Nem todo levita podia oferecer o sacrifício. Assim, ele entrava, ele participava, ele dava alguma contribuição ali no templo, mas não exercia a função sacerdotal. Um pouco para a gente compreender como o sacerdote, o presbítero e o diácono. O diácono, ele não preside a celebração eucarística, não oferece o sacrifício eucarístico, embora ele possa ajudar. Assim eram os levitas. Bem, mas nem o sacerdote e nem o levita se interessaram em ajudar aquele homem. Quem vai ajudar é um samaritano. Provavelmente aquele homem que era um judeu, que estava ali caído, que fora assaltado, ele tinha passado por um caminho perigoso, ali de Jericó para Jerusalém era um caminho perigoso, de muitos assaltos. Ele
teve a má sorte de perder, de ser assaltado ali, e então as pessoas passavam e não davam atenção. Os judeus e os samaritanos não se davam bem, eram inimigos. E este samaritano que vai então cuidar do inimigo, que vai cuidar daquele que está à beira do caminho, que vai colocá-lo, ampará-lo, colocá-lo no seu animal, que vai levá-lo até a hospedagem, que vai oferecer ajuda para que ele mereça os cuidados, coloca óleo nas suas feridas e pede que cuidem dele, porque quando ele voltar, ele vai pagar todas as despesas. Um gesto bonito. Já estava aí já está aí um sinal do que Jesus pede para amar os inimigos, né? Amar de todo o coração. Então, este homem ama o seu inimigo, cuida dele, oferece ajuda para que ele receba o tratamento necessário, para que receba a cura. É uma atitude de amor. Jesus não pede que a gente se sinta bem com os inimigos, com aqueles que nos fazem mal, mas ele pede que façamos o bem. Às vezes, a presença do inimigo causa dor no coração, mas nós podemos fazer o bem. Podemos rezar por esta pessoa. Podemos não lhe desejar o mal, mas desejar o bem. Numa cena como esta, nesta parábola, Jesus então une o amor aos inimigos e une também a compaixão. Amor aos inimigos e a compaixão. Dois verbos chamam a atenção. Aquele homem viu, o samaritano viu o homem caído à beira do caminho. Ele teve compaixão daquele homem que estava assim à beira do caminho. É um caminho do amor. Então este é o próximo. Aquele foi o próximo. Aquela pessoa que precisa de misericórdia é o próximo. Aquela pessoa que precisa ser perdoada, que precisa ser amada. Às vezes aquela pessoa que está necessitando de uma ajuda, quer material, quer espiritual, é o próximo. Então é o caminho do amor. Mesmo que seja inimigo, é preciso amar. Certamente nós já tivemos algumas experiências nesse sentido de poder demonstrar o nosso amor, mesmo às vezes o coração não querendo. Eu já tive algumas experiências destas. Recordo uma que eu quero partilhar. Eu era padre e uma pessoa tinha tido lá umas dificuldades, tinha nos levado na justiça, aberto um processo, e essa pessoa acabou se tornando enferma e precisava de um padre que a atendesse. Eu me ofereci, fui até o hospital, atendi sem mencionar nada. Eu percebi que a pessoa estava um pouco confusa nas suas ideias, talvez não pensando, me chamava por outro nome, talvez até tentando disfarçar. Mas eu dei toda a atenção, o sacramento que precisava ser dado, né, o sacramento da unção, e aquela pessoa veio a falecer. Mas aí precisava de alguém, algum sacerdote, que fosse fazer a encomendação, os ritos, as exéquias. Eu fui ao velório fazer, levar também uma palavra de conforto para os familiares. É o que Jesus nos pede, que a gente ame, que a gente seja capaz de fazer o bem, mesmo para aquelas pessoas que às vezes nos fazem o mal. Moisés, este grande líder espiritual do povo de Deus, ele, na primeira leitura, ele dirigiu ao povo fazendo um convite para amar a Deus.
O convite para guardar a lei, para amar a Deus de todo o coração, assim como o mestre da lei anunciou, amar a Deus de todo o coração, ao próximo como a si mesmo. E então o discurso aqui de Moisés é amar a Deus acolhendo os mandamentos. E diz o grande Moisés que os mandamentos, esta palavra de vida libertadora, ela não está longe, não está no alto, não está distante, não está do outro lado do mar, mas está dentro do coração. Ou seja, a palavra está dentro da pessoa, as orientações estão dentro das pessoas e é preciso então amar este Deus que nos orienta de todo o coração. Para isso nós temos também a segunda leitura, que é um hino cristológico, em que Paulo apresenta Cristo como modelo para as nossas vidas. Cristo é o nosso modelo de vida. Ele é o bom samaritano que cuida de todos nós. Aliás, os padres da igreja, especialmente Santo Agostinho, diz que Cristo é o samaritano e aquele que está à beira do caminho, caído à beira do caminho, é a humanidade pecadora. É Adão que pecou, é a humanidade pecadora, somos todos nós que estamos caídos à beira do caminho, conforme mencionei lá no começo da reflexão, às vezes quase mortos, às vezes meio mortos em alguma situação, e Cristo passa como bom samaritano que não olha os nossos pecados, mas nos ama e por isso cuida de nós. E Cristo, então, ele deixou a sua igreja como a grande hospedaria que acolhe os feridos, que acolhe os machucados. E tem os cuidadores, os hospedeiros, os sacerdotes, as pessoas de boa vontade, os líderes pastorais de movimentos que vão cuidando das pessoas feridas. Quantas e quantas vezes na igreja nós encontramos acolhida, fomos perdoados, fomos curados das nossas enfermidades espirituais. Então Cristo é o bom samaritano, este que cuida da humanidade ferida, da humanidade quase morta. Somos acolhidos por Ele na hospedaria que é a igreja. Então é um domingo, este 15º domingo do tempo comum, é um domingo para sentirmos a proximidade de Deus, sentirmos o amor de Deus, dele que cuida de nós. E nós somos chamados a também voltarmos para as outras pessoas, a descobrir o nosso próximo, a olhar com compaixão, com misericórdia, a amar de todo o coração, a ser próximos uns dos outros. Amados irmãos e irmãs, desejo que todos tenham um abençoado e santo domingo e permaneçam na paz do Senhor. O amor é o caminho que nos leva para a eternidade. Amém.